Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Estação PMA. Esse é um espaço onde a gente discute os principais aspectos da nova lei de licitações, além de assuntos que também são interessantes para a população em geral, que vão ajudar no nosso cotidiano. Hoje nós vamos falar de um assunto que é um pouco desconhecido para o público em geral. Ele é mais um procedimento interno nosso aqui, mas que é de extrema importância para os processos licitatórios, que é a cotação de preços. E nós estamos aqui com o doutor Felipe, que é um dos nossos procuradores, e com a Rafaela Ribeiro, que é especialista nessa parte de fazer orçamento, de fazer cotações de preços. Sejam bem-vindos os dois. Muito obrigado. Lembrando, antes de a gente começar a nossa discussão aqui, que nós temos um canal com você, que é nosso ouvinte, é nosso espectador, através do WhatsApp. Você pode fazer suas perguntas, pode fazer seus questionamentos, e como eu sempre digo, a sua pergunta, a sua dúvida aí pode virar pauta para as nossas conversas aqui, para os nossos encontros. Por que eu faço uma cotação de preços num processo licitatório? Então, a cotação de preço é essencial, imprescindível para qualquer planejamento da administração, porque quando a administração vai contratar, ela vai fazer um procedimento licitatório, ela precisa avaliar o valor de mercado daquele bem ou daquele serviço que ela vai contratar. E assim, se a administração avalia errado o valor do bem ou do produto, ela corre dois riscos. O primeiro, se ela avalia com valor abaixo do mercado, pode não aparecer nenhum licitante interessado, porque o preço está abaixo do mercado, então não vai ter competição, não teria como a empresa apresentar um lance com base naquele valor que a administração colocou como referencial. Então, a licitação provavelmente vai dar deserto. Então, aí a administração vai ter os custos, né? Querendo ou não, toda a licitação nós temos alguns custos, né? De publicação, até dos próprios servidores, que tem que ficar um tempo ali montando os editais. Não é barato, né? O ETP, é um custo relativamente alto para cada processo. Tem esse custo ali, inclusive operacional ali para montar ETP e tal. E para a administração, então, ela teria esse primeiro problema. O segundo problema seria o seguinte: a administração faz uma cotação que está acima do valor de mercado. E, consequentemente, toda a contratação da administração, o que ela procura é sempre uma vantagem, né? Uma vantagem para a administração, prezando pelo interesse público, pela supremacia do interesse público, porque nós prestamos serviços públicos, né? Nós participamos das políticas públicas e precisamos de meios para conseguir elas, né? Sim, a gente sempre busca a vantagem para a gente, mas a gente sempre tem que se preocupar com o fornecedor também. A gente não quer causar prejuízos ao fornecedor. Justamente, né? É uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Isso. Então aí é que eu ia falar da importância da cotação, porque você vai fazer uma média do preço de mercado, né? E aí você corre o risco, caso você tenha feito uma cotação acima do valor de mercado, você ter uma licitação com sobrepreço. Que sobrepreço, assim, eu não sei se os gregos, nem sei como a etimologia da palavra, mas assim, na própria leitura do termo, né, você já compreende, né? Sim. Sobrepreço, o preço está acima, então ele está além do que é o preço de mercado. Certo. E isso gera dano para a administração, né? Porque acaba gerando enriquecimento ilícito também, até para a própria empresa ali, que vai ter um contratado com um valor acima, e para a administração, porque ela não vai conseguir ter a vantagem que é, no final das contas, ter o valor de mercado, o valor adequado ali do produto e do serviço. Está gastando mais do que deveria. Né? E é recurso público, né? Nós temos que sempre tomar cuidado. Perfeito. Basicamente é essa a ideia. A gente sempre comentou nos bastidores aqui, né, em cada processo licitatório que a gente vai fazer, alguns deles têm uma dificuldade muito grande de a gente conseguir fazer cotação, né, Rafaela? Tem vários. Por que isso acontece? Tem objetos que eles são muito específicos à nossa necessidade, né? Então, às vezes, uma coisa que a gente compra aqui, outra prefeitura não vai comprar. Tem a questão da quantidade, né? Então, assim, tem coisa que é muito específico. Então, às vezes, fica difícil a gente encontrar preços em plataformas de pregões, em outros órgãos, né? Que é o que estipula a lei, que a gente precisa fazer essa cotação junto a outros órgãos para ver se a gente está pagando o valor realmente adequado. Então, isso que a Rafaela acabou de mencionar é interessantíssimo, porque apesar de ter aqui uma máxima assim, que já não é mais válida, que o Tribunal de Contas há muito tempo já disse que não é válido, que é aquela situação das 3 cotações, com 3 fornecedores distintos,
E o Tribunal de Contas já tem entendimentos já que vão sendo até consolidados de que, na verdade, quando você vai fazer uma cotação de preços, você precisa procurar o máximo de fontes possíveis. Você precisa ter uma análise crítica daquela formação de preço. Até porque, assim, só imaginando aqui, né, por exemplo, uma situação em que 3 fornecedores apresentam cotações para a administração e a cotação faz a contratação com base nesses 3 fornecedores. Não que isso vai necessariamente acontecer. Mas, assim, nós sabemos que o fornecedor, no final das contas, ele sempre vai prezar pelo lucro. Sim. Então, por exemplo, se um fornecedor vai apresentar um preço de uma cotação para a administração fazer um pregão ou fazer um outro procedimento licitatório, ele sempre vai colocar uma gordurinha a mais, que ele vai queimar durante a fase de lances ali, certo. Né? Então, assim, obviamente que às vezes o preço que ele vai cotar ali para nós vai ser um preço acima. E corre o risco de não ter competição durante a fase de lances e a administração contratar, infelizmente, ter uma contratação com sobrepreço. Certo. É um risco que nós corremos, né? Então, assim, essa questão já vinha sendo consolidada, inclusive a Rafaela já até explicou isso, que nós já estávamos adotando outras fontes de pesquisa justamente para ter uma análise crítica para evitar o sobrepreço nas licitações, né? E aí também eu acho que é bem interessante, né, Rafa, você mencionar também da questão dos medicamentos, né? Hoje a gente tem cotado 99,99 só com bancos de preços, até o doutor questionou de medicamento. Eu fui mostrar para ele, a gente tem uma empresa que ela também faz esse tipo de levantamento, assim, são vários órgãos, então assim, ela foi lá, ela busca referência de preço em vários órgãos da administração. Certo. Então, assim, a gente tem uma margem mais segura de que aquele preço está dentro da realidade mesmo vendida, né, no mercado e fora. A gente também, quando não consegue ali, a gente busca na internet, né, para ver farmácias, outras estações. Mas acabou melhorando, não melhorou? Porque eu lembro que até 1, 2 anos, uma cotação de preço de medicamento, por exemplo, medicamento é uma coisa que a gente compra muito, né? Então, sim. 300, 350 itens, demorava aí 3 meses, 4 meses para você finalizar uma cotação, né? Sim, agora sim a gente consegue ter uma celeridade maior nessa questão de ter esse levantamento de preço, né? E também a gente busca, assim, dentro, orçar, fazer uma cotação o mais realista possível. Eu estava até comentando com o doutor que geralmente eu busco o último preço que a gente pagou. Tipo assim, a gente tem uma ata vigente com aquele valor, então eu sei, por exemplo, se o fornecedor colocar lá R$1, só que eu estou pagando 10 centavos, eu sei que o preço dele está superestimado. O que nós estamos pagando hoje é uma referência essa análise mais crítica das cotações. Inclusive, porque assim, quando você já faz a contratação, já houve a fase de lance, já houve a competição. Certo. Então você não corre o risco de ter aquela cotação com aquela gordurinha, né? Que já teve a competição nas estações anteriores com outros municípios. Então, assim, de certa forma, salvaguarda a administração. Aí, Luiz, até ia mencionar contigo, o artigo 23, ele fala de várias fontes ali, né? Então, ele fala para consultar o PNCP, que é o Portal Nacional de Compras Públicas, né? Que, em tese, vai ser tudo integrado, né? Então, vai ter as compras tanto da União, quanto do Estado, quanto do município, vai estar tudo nessa plataforma. Certo. As contratações com a própria administração, até 1 ano, que eles mencionam aqui. E aí, dos fornecedores, eles falam assim, ó, pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores. E ali também, eles também mencionam que você não pode ter mais de 6 meses de antecedência da divulgação do edital. Então, assim, a licitação tem que ser recente, né? A cotação tem que ser recente. E aí também tem pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais. Então, assim, tudo isso para mostrar que realmente tem que ter uma vastidão ali, você tem que pesquisar. Ampliar bastante esse campo de pesquisa. Não correr o risco de ter um sobrepreço numa licitação. Mas existe caso, por exemplo, você vai fazer uma cotação ali com 5 empresas. Uma empresa dá um preço muito abaixo do que está na média ali, a outra dá muito acima. A gente tem técnicas aí também para eliminar isso. A gente pode eliminar os extremos, assim, que são muito díspares, sim, né? A gente, quando recebe, assim, a gente faz essa análise. A gente, igual eu falei, eu busco o último preço, então eu já tenho uma base ali, mais ou menos, de quanto custa aquele material. Se eu vejo que ele está muito acima, eu elimino aquele valor muito acima ou muito abaixo, para a gente ter um referencial na hora da licitação ali adequado para a pessoa negociar, fazer a aquisição de forma adequada. E em alguns momentos também a própria lei fala em mediana, né? E até as instruções normativas, que daí você, por exemplo, tivesse quatro cotações,
você desconsideraria os extremos e tiraria a média dos preços médios ali, entendeu? Então, assim, tudo isso é para evitar essa questão, né, de você ter um preço que seja muito fora da realidade, né? E assim, pode acontecer também uma questão até interessante para a gente discutir, de você ter um local ali, por exemplo, a administração está localizada em algum... Porque assim, querendo ou não, nós sabemos que tem alguns estados que tem um índice inflacionário maior ali, ou tem uma questão de logística maior, e os preços daquela localidade são maiores. São maiores, exatamente. Então, para a administração cotar, ela não adianta ela pegar, por exemplo, o preço de um estado do Amazonas e ela está no sul do país. Sim. Ou querer comparar preço de hortifruti, por exemplo, aqui na nossa cidade, que tem uma produção bacana, e no semiárido, por exemplo, nordestino. Justamente. Né? Então, tudo isso... Lá vai ser muito maior do que aqui. Cabe ao gestor justificar, né, no estudo técnico preliminar, na parte de planejamento, ele pode justificar, falar, ó, fiz uma análise aqui, embora o valor esteja um pouco acima, mas devido às circunstâncias, a questão da logística, mas tudo desde que esteja tudo bem justificado, né? Certo. E aí até você mencionou aqui com a Rafaela, e eu achei interessante porque, assim, às vezes é muito difícil. Tem algum serviço, algum bem que é muito específico. Sim. Então, assim, às vezes você só vai encontrar um fornecedor, 2 fornecedores, 3 fornecedores, e tudo isso cabe justificar ali, né, no estudo técnico preliminar, no termo de referência, enfim. Tem uma justificativa no procedimento. É legal também a gente citar que, principalmente para os nossos colegas servidores aí, quando você vai fazer uma solicitação de compra, você tem que fazer um descritivo bem minucioso, né? Para a gente não correr o risco de ficar muito aberto o leque, né? Ou muito fechado. Sim. Isso também é uma questão, né? Que assim, você tem que ser no máximo, assim, tentar ser o máximo possível objetivo. Isso. Porque você não pode ter nenhum critério ali subjetivo que possa impedir a competição, né? Porque, no final das contas, o que nós queremos é que tenha uma competição para poder conseguir o melhor preço para a administração, né? Então, essa é o nosso interesse maior ali também, né? E também o particular consiga cumprir, né? O fornecedor consiga cumprir bem o objeto contratado. É isso então, gente. Nós chegamos. Eu cheguei à conclusão de que eu vou contratar a Rafaela para fazer minhas compras de supermercado, porque a economia aí deve ser grande, hein? Muito obrigado pela presença. Com certeza vocês voltarão ainda para falar ainda mais sobre esse tema. O pessoal vai ter dúvidas, vai mandar para a gente. Vamos recrutá-los novamente. Muito obrigado.